Ágora. Um assunto, dois pontos de vista. O debate na Euronews. A Europa tem que fazer face à crise financeira e económica. Para além disso, a mundialização impõe-se. Será que os líderes dos grandes países como a França ou a Alemanha vão conseguir convencer o eleitorado de que é preciso salvar os bancos austríacos que arriscaram demasiado ou os proprietários húngaros sobreendividados? Poderá a mundialização pôr em perigo a Europa? Um debate entre Elvire Fabry e Alain Janik. Ela, doutora em Ciência Política, diretora do Polo Europa Internacional da Fundação para a Inovação em Paris, conhece os estados de espírito dos europeus face à mundialização. Ele, austro-americano, professor de filosofia em Innsbruck, defende uma nova filosofia na construção europeia. Tendo em conta que a crise era sobretudo financeira e se tornou económica e sentida a nível mundial, pode-se ver, através das questões colocadas pelo Eurobarómetro, que tipo de relação têm os europeus com a União Europeia e que papel esta pode desempenhar em relação à mundialização. O que constatamos é o aumento do pedido de regulação. Este anseio subiu 8 pontos em 5 anos e traduz-se sobretudo num pedido de protecionismo. Tudo isto leva a pensar que os europeus tomaram consciência que algumas questões podem ser mais reguladas ao nível europeu e que precisamos de um nível comunitário mais importante. A confiança mundial é muito importante e acho que é extraordinário que haja tanta confiança na regulação da crise por parte da União Europeia. Impressiona-me que os europeus possam beneficiar do conhecimento das respectivas experiências, especialmente com a globalização. Em geral, os europeus têm tendência a ver o mundo na perspectiva do seu país e não olham suficientemente para a diversidade de atitudes. European citizens seem to see the world from the perspective of their country and don't see nearly. Estou a pensar na Escandinávia em relação à Europa Central. O Báltico em relação às Ilhas Britânicas, por exemplo. The Baltic in relation to the British Isles, for example. Sem dúvida que o contexto atual é um teste muito forte para a solidariedade europeia. Vemo-lo nos debates atuais sobre a forma como a União Europeia pode intervir na crise e quais as expectativas que cria. Eu penso que os europeus deram, apesar de tudo, sinais que foram entendidos pelas opiniões públicas. A forma como se mobilizaram para as questões de regulação dos bancos e os fundos que foram desbloqueados no quadro do G20. Bom, de acordo com o que pudemos observar, houve um certo aumento de popularidade tanto de Merkel como de Gordon Brown ou de Nicolas Sarkozy. Ao mesmo tempo, o que é curioso é ver que as últimas estimativas de participação para as eleições europeias, no mês de junho, mostram 66% de abstenção. É difícil de perceber. C'est difficile à comprendre. É espantoso. Todas as coisas de que estamos a falar estão cheias de paradoxos. O sentimento de injustiça que vemos aparecer por todo o lado não é linear, que tenha surgido apenas por causa da crise. Acho que já existe há muito tempo. Muitas pessoas que são céticas quanto à União Europeia encontraram um apoio e um consolo no não irlandês e, ao mesmo tempo, quando as pessoas que beneficiaram fortemente da União Europeia voltam a face e dão um estalo. Parece haver uma enorme tendência para responsabilizar Bruxelas por tudo o que é mau. É assim como manter uma certa distância e ao mesmo tempo esperar que todos os grandes problemas sejam resolvidos por Bruxelas ou pelo menos que lá se faça tudo o que for preciso. As you have said, the really big problems will get solved here, or at least the structures will be put into place. O que os cidadãos mais esperam é a capacidade de investimento da União Europeia, a capacidade orçamental. Mas o que vemos é que o orçamento da União é muito limitado. Não há uma capacidade muito forte e isso obriga a discutir as questões de uma forma franca.
No meio da crise encontrei uma forma de percepção interessante. Os banqueiros austríacos queriam ajuda não apenas para apoiar os seus bancos da Europa, mas também as infraestruturas na Europa de Leste. From Europe, but to support the infrastructure in Eastern Europe. When that then provoked, o que provocou reações, nomeadamente dos checos, que diziam não ponham todos os antigos membros do Bloco de Leste no mesmo saco. Don't put everybody in the former Eastern Bloc together. Penso que isto nos diz algo muito interessante e muito importante sobre a Europa. É que esta enorme diversidade não é levada a sério. Continuo a pensar no nosso saudoso colega Bronislaw Geremek e no que ele escreveu em 2004. Com a expansão da União Europeia para leste, já não faz sentido a reunião de família. Ele, enquanto polaco, mas também os checos e os lituanos, sentiram um grande momento de triunfo. He, as a Pole, and many, there would be Czechs and there would be Lithuanians who would have had that feeling. E quando olharam para o Ocidente, viram todas as pessoas a dizer: "Oh meu Deus, quanto é que isto nos vai custar?" Oh my God, what's this going to cost us? É provável que a União Europeia tenha nascido sob o método de pequenos passos, sem objetivo definido, sem direção prévia sobre a sua finalidade. É provável que hoje haja uma impaciência diferente. De qualquer forma, há um debate mais existencial junto dos cidadãos que se perguntam porquê e em que direção. É um debate de identidade. De se dire mais pourquoi, dans quelle direction, et qui est un débat très identitaire. A sensação que tenho é que os europeus estão à beira de se lançar num projeto que será colossal no futuro da União Europeia, que é o de saber se, por um lado, continua a apostar na questão das mudanças climáticas e, nesse caso, como convencer os parceiros comerciais. Por isso, o desafio para a União Europeia é o de saber se vai conseguir transformar-se num líder nesta matéria e influenciar a regulamentação ao nível internacional. O fenómeno Obama é algo com o qual temos a aprender. Pelo menos permite às pessoas sentirem-se excitadas com a ideia de fazer parte de um projeto comum em larga escala. Não garante o sucesso, mas deixa a possibilidade de caminharmos para o tipo de Europa que queremos alcançar juntos. That can celebrate together.